Boa noite pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam bem-vindos. E Valéria? Bem, eu tô aqui a convite da Valéria, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho da Personal Organizer, né? E como tudo começou, como eu entrei nessa área. Eu me chamo Rapuque Marinho, sou aqui do Rio de Janeiro. E a organização entrou na minha vida num momento muito diferente, assim, né? Eu estava terminando a faculdade de museologia, e eu estava meio sem rumo, né? Porque eu não sabia exatamente como que tudo ia acontecer, né? A questão de emprego. E eu descobri essa função através da minha chefe, na verdade. Ela conversando comigo, me disse que tinham pessoas que trabalhavam com organização de espaços. E eu fui pesquisar, e aí eu acabei encontrando um curso de personal organizer. E aí eu fiz, o meu noivo me ajudou a pagar o curso, e aí eu fiz meio que uma imersão. E assim, foi muito diferente para mim, mas ao mesmo tempo havia uma semelhança naquilo. Eu tenho assim, já tinha um desejo de trabalhar com alguma coisa assim, né, de organizar espaços. Eu tenho uma facilidade, né, de tanto com listagens de algumas coisas e até com disposição de objetos. Eu gosto muito desse apelo estético, né, da questão da ordem nos espaços. E de cara eu me identifiquei com o curso. Foi um momento assim que pela uma das primeiras vezes na vida em que eu encontrei uma profissão que dizia respeito ao que já existia dentro de mim, e eu percebi que eu podia ganhar dinheiro com isso e eu não ia depender de ninguém, porque a profissão de personal organizer, o que acontece? A gente trabalha pra gente mesmo, né? Nós criamos o nosso negócio, a gente conversa, encontra os nossos clientes. Então, eu percebi que a profissão de personal organizer ia me dar uma das coisas que eu mais prezava, que era a questão de liberdade de região, né? Eu poderia me mudar para um lugar ou para outro. E então, eu senti que tinha uma vantagem ali para mim. E aí eu comecei a trabalhar como personal organizer aqui no Rio mesmo. E assim, foi uma experiência muito diferente, né? Sempre que a gente tá na teoria é tudo muito bonito, tudo muito incrível, organização, mas quando você vai pra prática, na convivência com o cliente é totalmente diferente, né? A gente tem a referência da base teórica, mas a gente lida com pessoas. E as pessoas elas têm as suas nuances, as suas imprevisibilidades, né? Então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura. Eu queria conversar com vocês também sobre como que funciona esse processo da personal organizer, né? Ela encontra os clientes, né? E a partir daí a gente marca uma visita técnica. O que é essa visita técnica? A gente vai na casa do cliente, né? A gente conversa com ele e aí a gente vê os espaços que vão ser a nossa responsabilidade. Então a gente avalia tudo, né? Avalia a quantidade de objetos que a gente tem para organizar, a gente avalia a disposição dos cômodos, a questão de localização, né, da casa do cliente em relação à nossa locomoção, a gente avalia, inclusive, a gente faz meio que uma consultoria amigável, né? A gente está mais próximo do cliente e a gente começa a conversar para entender qual é a dificuldade dele, porque assim, cada pessoa tem uma realidade diferente, né, gente? E tem gente que tem mais facilidade para se organizar e tem outros clientes que já são, né, já tem um monte de objeto. E então, nessa primeira visita, a gente vai sentindo o clima daquele cliente. E aí, a partir daí, a gente faz um relatório e envia para o cliente como se fosse um breve orçamento, né, um planejamento de orçamento. E aí, ele aprovando, a gente marca os dias da organização. Esse processo de organizar, né, o trabalho da personal organizer em si, tem muito mais relação com otimização do espaço. A maioria das pessoas que acaba contratando esse serviço, provavelmente, ou ela não tem tempo para organizar, ou ela tem muita coisa e não sabe o que fazer, né? E
a gente se depara com uma série de exemplos assim. Um dos casos em que eu tive, eu fui visitar a minha cliente e assim, foi muito curioso, porque ela estava num processo de mudança, mas também tinha um problema de espaço muito grande, porque ela tinha muita coisa, ela recebe muitos presentes e tinha muito volume para pouco espaço, né? Então a gente faz um outro trabalho também, conversando com a cliente, que é a questão do desapego. Tem muita gente que tem até dificuldade de lidar com isso, porque assim, né, é um momento muito difícil para as pessoas que gostam muito dos seus objetos. Então, a personal organizer é aquela que vai fazer o link, né, da pessoa com a situação dela, porque tem gente que não tem nem noção da quantidade de coisas. Só quando vai se mudar, ou só quando decide mesmo, né, destralhar tudo, que a pessoa percebe que ela tinha muita coisa, né, e aí ela descobre o que ela tinha. Pois é, essa questão do desapego é meio que um processo quase que psicológico, né? Porque a gente vai ser a pessoa que convence o cliente. Porque no fim das contas, se você tem muita coisa, né, é mais difícil controlar, é mais difícil limpar. E assim, por mais que seja uma roupa que está guardada lá no teu armário, aquilo ali está consumindo dinheiro também, né? Porque é um espaço a mais, né? Então precisa de limpeza, precisa de manutenção. Então, de qualquer forma, exige mais da gente. Você convence a desapegar? Então, depende, né? A gente vai, na visita técnica, a gente conversa com a cliente, a gente sente o clima, né? E se você vê que ela, assim, ela tem uma certa relutância, então a gente, assim, esclarece, explica, olha, não vai ficar incrivelmente, né, alinhado como aquelas fotos incríveis do Instagram. Porque se não rolar o desapego, não tem como ficar assim. Mas a gente vai dar um jeito, né? Então, mas se você vê que o cliente tem essa abertura, eu sempre falo, né? Porque a gente sabe que no fim das contas todo mundo, quando contrata uma personal organizer, quer que o ambiente pareça organizado. Tem isso também, né? Não é só estar por estar, esteticamente ele tem que ficar bonito. Então, quando o cliente tem essa dificuldade de desapegar, é importante que a gente convença nesse sentido. Olha só, né? Pode ser que você se desapegando de algumas coisas, né, de algumas roupas, você consiga aquele resultado que você quer, né? E você mostra pra pessoa que é normal, porque tem gente que tem muito apego com as coisas materiais. Eu tenho também, né, gente? Eu não sou a doida que dá tudo, mas às vezes a pessoa tem um apego com a roupa, né? Por causa de algum parente, de alguma coisa. E às vezes a gente consegue criar um meio, né? Fala, olha, aquela pessoa ainda vai estar na tua lembrança, né? Existem fotos que podem relembrar essa memória. Então, não necessariamente tem que guardar uma quantidade imensa de coisas, né? Tem pessoas realmente que são acumuladoras, gente. Olha, essa minha cliente foi um desafio pra mim, porque eu tinha que montar o closet dela inteiro, sabe? E ela tinha imensos vestidos e vestidos de festa, e tinha roupa de inverno ainda, porque ela viaja sempre pro exterior, então as roupas de inverno são sempre muito grandes, né? E o volume da roupa era imenso, então a gente teve que realocar. E aí a partir daí a gente começou a construir o closet, a gente colocou na parte de cima, né, as roupas que quase não se utiliza, e na parte de baixo a gente colocou as peças que são mais usuais. Mas ela foi um caso que ela teve muita dificuldade para desapegar. Até hoje eu brinco com ela e falo, e aí, quando é que vai ser o bazar, né? Mas não necessariamente todo mundo tem que passar por esse desapego. Teve uma outra cliente que eu visitei que eu fui passar por um outro processo com ela, porque ela já é mais tranquila, ela já é mais objetiva, né? Então ela já sabia o que ela queria. E aí eu fui lá para organizar a parte do armário dela, que era um armário meio múltiplo, assim, né? Multifunções. E aí o mais difícil para ela era definir o que ficava aonde. E aí eu fui junto com ela, construindo a ideia, e no fim ficou bem acessível, bem prático. Então tudo depende do tom que o cliente vai dar para essa experiência também, né? Não é só a partir da gente. A gente olha mais para o outro e sente mais a reação do outro.
Ah, ele ó, colocou aqui, pelo menos 2 vezes ao ano faço uma limpa no armário, é muito bom resultado. Gente, tem que ser, né? Porque às vezes a gente vai guardando, falando, eu vou usar daqui a pouco, daqui a pouco. Eu tenho uma métrica, assim, que eu utilizo, de pelo menos de 6 em 6 meses, sabe? Se eu olho pra uma roupa e falo, nossa, faz muito tempo que eu não uso essa roupa, eu nem lembrava dela. E se eu, né, dou um prazo, se eu não usar em 6 meses é porque não vou usar mais, né? E aí a gente pode estabelecer esses prazos mesmo para o que a gente utiliza, para as blusas, que eu tenho certeza que otimiza demais o espaço, gente. A gente consegue cuidar melhor das nossas coisas e criar uma ordem no espaço, uma estética melhor, né? E aí existem alguns momentos da personal organizer, né? E tem algumas profissionais que são mais específicas para closets, tem outras que são mais voltadas para cozinha. Então a gente tem esses espaços, mas a gente também pode trabalhar com a parte de escritório, com a parte infantil, com banheiro e lavanderia. Eu já trabalhei com lavanderia e foi bem interessante porque eu tinha que ajudar a cliente porque ela de vez em quando aluga o apartamento dela. E aí eu precisei criar uma forma com que a lavanderia ficasse resguardada, mas ao mesmo tempo prática, né? E então a gente saiu correndo atrás de produtos organizadores, né, conversando, e aí a gente descobriu, o apartamento dela também era pequeno, então a gente encontrou baldes, assim, que a gente deixa enxutinho. Gente, isso é uma maravilha, né? É um outro ramo, assim, porque a personal organizer, ela não vai só chegar na sua casa e arrumar, ela também vai te instruir para o que você pode comprar para melhorar, né, a otimização do espaço. Tá falando que é muito bom saber separar por cores. Ingrid, isso é maravilhoso. Nossa, teve um período que eu falei direto sobre a separação de cores no armário. O que acontece? Existe aquela paleta de cores bem simples, que todo mundo tem acesso, é só digitar no Google aí. E aí você consegue definir, né, a ordem das cores. E quando você organiza o seu armário desse jeito, gente, isso, olha, é uma praticidade, isso facilita demais, porque aí, bom, eu quero aquela camisa branca, eu quero aquela calça jeans preta, você já sabe onde ir, né? Então, visualmente, quando você organiza as suas roupas, né, de acordo com uma paleta de cores, fica bonito e você também consegue encontrar com mais facilidade. Então, essas pequenas coisas, né, que às vezes a gente não presta muita atenção, são coisas que a personal organizer vai trazer para você. Teve um outro caso também que a Lê me mandou mensagem falando sobre o cabide. Tem uma série de cabides, né? A personal organizer adora objeto organizador, produto organizador. E tem cabides que às vezes a gente nem sabe utilizar direito, ou que estraga a roupa e a gente não tem consciência. Então são esses pequenos ajustes que a personal organizer traz para o cliente e que no dia a dia faz toda a diferença. A gente para de perder tempo, né, procurando aquela roupa. Você já sabe onde ir, né? Então a organização, ela otimiza a tua vida, ela faz com que a coisa funcione melhor. E aí eu anotei aqui a questão do material que a personal organizer utiliza. Eu trouxe aqui pra vocês, nem sei se vai dar pra ver, o gabarito. Vocês já viram? Esse aqui é muito legal, eu ganhei de uma amiga. E aí ele serve pra dobrar a roupa, né? Pra dobrar a camisa direitinho. E aí a camisa fica sempre nesse tamanho. Qual o objetivo do gabarito? O gabarito, ele serve para você dobrar as blusas e elas ficarem sempre na mesma largura. Então faz aquele efeito lindo, maravilhoso que a gente sempre vê no Instagram, né? E aí tem gabarito assim, tem gabarito menorzinho para roupa de bebê. Então o gabarito é uma das primeiras coisas que a gente compra, né? Quem gosta de organização, é importante ter, porque a gente consegue esse efeito visual bem bonito. E também fica, a roupa, ela não fica com uma pilha confusa, né? Sempre que a gente vai dobrar, quando a gente dobra com pressa assim, né, a roupa, a gente vê que ela fica meio torta, né, a pilha. Então o gabarito serve para ficar bem firme, bem estático. Tem uma outra coisa que a gente utiliza, que é o tecido protetor. A gente vai na casa do cliente, geralmente a gente utiliza cama para dobrar. Tem pessoas que compram também uma mesinha, né?
mas eu costumo utilizar sempre um tecido para cobrir a cama, né, para proteger, porque, gente, a gente mexe com a roupa, mas a gente não sabe o quanto de poeira que tem ali. Só quando você joga assim em cima de um pano branco que você vê que sai realmente, né, uma poeirinha. Então é importante ter essa proteção. Tem um outro aqui, o Perfex, que é uma coisa mais práticazinha, que a gente sempre leva, caso precise limpar, né, uma flanelinha, alguma coisa. E a etiquetadora. A etiquetadora é o que as personal organizers mais adoram, que é, na verdade, para a gente não utilizar aquela etiqueta de papel, né, escrito à mão, a gente utiliza a etiquetadora, que fica muito mais padronizado e bonito. Depois vocês deem uma olhada por aí pela rede que vocês vão encontrar, é bem legal. E uma coisa que eu anotei aqui que eu queria comentar com vocês são algumas dificuldades que a gente encontra. Que uma delas eu falei, que é a questão do desapego, porque existe o cliente que está aberto, que já vem aberto de assim, eu preciso mudar de vida e preciso consertar isso tudo, né? Então esse cliente ele já está aberto a desapegar, ele já quer, por ele já tinha jogado tudo fora. E então é mais tranquilo, mas existe o outro cliente que tem uma série de lembranças, né? Tem a roupa da avó. Eu me lembro sempre minhas duas avós são melancólicas. E aí, gente, elas guardam tudo. Sei lá, tem a primeira fitinha, gravatinha do meu pai. Então, claro que eu não vou chegar pra ela e falar, olha, vó, tem que jogar fora. Não é bem assim. Mas tem uma série de coisas que a gente sabe que a gente não vai usar, né? Uma coisa que acontece muito de desapego é caderno de estudo. Gente, quando eu fui me mudar, eu me lembrei, né, que essa questão de papel para mim é sempre muito importante, porque sempre que eu tô estudando eu preciso anotar. Parece que é só assim que a coisa entra em mim de verdade. Então eu sou a louca dos caderninhos, né? Tem uma série de cadernos, agenda e tudo mais. Mas o que acontece? Às vezes a gente fica com dó, né? Passou o período de curso, período de faculdade, então, né? E aí a gente fica, caramba, esse caderno tá aqui, né? Tipo, não vai servir pra nada, mas é a lembrança. E se eu precisar um dia? E aí é importante a gente fazer uma análise, né? Essa coisa do desapego também vai aí. Fala, olha, às vezes a minha experiência no curso, né? Eu senti muito isso no meu curso da faculdade. A minha experiência no curso foi necessário anotar, mas eu não vou precisar mais voltar nessa anotação, entendeu? Então, é uma coisa que eu posso descartar, porque e não significa que foi dinheiro perdido, porque, olha, você viveu a sua experiência ali naquele momento e você precisou daquele caderno, agora você não precisa mais, né? Então, aí a partir daí você vai avaliando o que fica, o que pode ser jogado fora, né? Que tem muita coisa, muito livro, né? E isso acaba gerando uma série de incômodos. Até mesmo, gente, isso afeta o nosso espírito. Vocês vejam, vocês já entraram numa casa totalmente bagunçada? Bagunçada de verdade? A nossa sensação quando a gente entra numa casa assim é sempre de muito um incômodo, né? A gente se sente meio, parece que tem uma coisa errada ali. E realmente tem, né? Uma casa bagunçada, ela gera em nós uma sensação ruim. Oi, Mari, eu sou formada em museologia pela Unirio e eu também sou formada como personal organizer pela Organize OZ, tá? Mas sempre que a gente entra, em compensação, numa casa bem organizada, traz alívio pra gente, né? Traz uma calmaria, uma leveza. Então, a importância da ordem também tá aí. Não adianta nada a gente jogar tudo pro quartinho da bagunça, né? E fingir que não existe, porque uma hora essa bagunça toda vai desabar na nossa cabeça. Então, essa questão do desapego em papel, em roupa, né? E em livros, que às vezes tem livros que a gente nunca vai ler. Olha, às vezes vale mais você tirar um dia da semana, decidir o que fica e o que sai. E você pode até ganhar dinheiro com o que sai, né? Fazer um bazarzinho. Ei, Tiara! Esses dias eu fiz até um mini bazarzinho lá no Instagram para quem queria livro e tal, tudo bem baratinho. E você tira um dinheiro dali, né? É uma coisa que às vezes a gente nem para pra pensar. Fala, caramba, eu posso ganhar dinheiro com a minha roupa? Mas quem que vai querer essa roupa? Gente, sempre tem, sempre tem. Se a roupa tá boa, né?
Então, ou às vezes a gente também pode tirar um período para doar, né? Quantas pessoas necessitam de roupa, né? Ou seja, de livro, né? Tem crianças que não têm acesso a nada, então essa coisa do desapego, né? Quando a gente pode voltar ele um pouco para a caridade, quando a gente olha para o que a gente tem, né? E a gente percebe que a gente não está valorizando ou que a gente não precisa mais, né? Você pode olhar com um olhar mais caridoso de, olha, pode ser que alguém esteja precisando dessa roupa agora, né? Então você tira, separa e leva para doar, né? São duas alternativas aí que são maravilhosas pra gente. E a outra dificuldade que a gente tem, principalmente no mercado de trabalho, é a falta de clareza, né, do que é uma personal organizer. Que tem clientes que às vezes eles chamam a gente e eles não entendem que nós não estamos ali para limpar, né? Não que isso seja uma atividade indigna, muito pelo contrário, né? Se uma casa não é limpa, a gente não tem como morar lá. É algo necessário, útil e importante. Mas a personal organizer, a função dela é organizar o espaço. Então o espaço, a gente sempre pede para o cliente, olha, faça uma limpeza antes, né? A gente vai dando uns toques, né? Nada que seja muito agressivo, porque a gente está entrando na casa das pessoas, então a gente tem que respeitar, né, aquela pessoa que está dando dinheiro pra gente estar ali. Mas a gente tem que deixar claro que a gente está ali para organizar o espaço, não para limpar. Existem personal organizers que elas acabaram entrando numa outra área, que é a área de limpeza, e é uma área que, gente, ganha muito dinheiro. Essas funções básicas, assim, né, a gente acha bobeira, mas as pessoas ganham dinheiro com isso, né? Porque hoje em dia tem muita empresa de limpeza, principalmente agora nesse período do coronavírus, né? Eu fui aqui no mercado outro dia e o mercado contratou uma outra empresa. Então, existe esse serviço, é um serviço importante, mas a personal organizer, ela tá ali para organizar o espaço, né? Não para limpar. Ali, a organização nos ajudando a conquistar virtudes. Exatamente, sabe? Eu sempre tento olhar com esse olhar mais transcendente, né? Eu penso muito em São José Maria de Escrivá, principalmente num caso que eu peguei de uma cliente que ela passou por um momento muito difícil, foi um momento de luto. Ela tinha acabado de perder o marido dela com câncer, assim, em 2 semanas. E eu fiquei em choque, né? Eu não sabia como reagir diante disso. E sempre que eu ia conversar com ela, eu pedia a São José Maria Escrivá, olha, né, olha o sofrimento dessa mulher, né? Como eu posso aliviar isso, né? Como eu posso ajudar ela nesse momento? Porque eu percebi que, assim, ela tinha 2 filhos e tudo mais, mas ela era uma pessoa muito forte, né? Eu falei, ela precisa se manter. Então, se eu vim parar, né, na vida dela, eu acredito que não foi por acaso, então que eu possa aliviar o fardo dela o máximo possível. E ela acabou se tornando uma grande amiga. Foi um momento, assim, muito difícil para ela, mas eu acredito que o mínimo que eu pude fazer, né, eu fiz. E foi uma experiência muito interessante, né, porque a gente sempre acha que a personal organizer ela é contratada para organizar o espaço, né? Mas existe um caminho ali, né, de relação com o cliente que a gente tem que estar atento ao que a pessoa está sentindo, né? Tem pessoas que elas ficam muito ansiosas porque é uma outra pessoa que está chegando, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais humano para aquela pessoa. Mari, eu fiz a formação de personal organizer no Organize OZ. Foi uma imersão de uns 3 dias, foi bem legal. E você digitando no Google você acha. E eles têm uma plataforma assim maravilhosa. Eles foram uma das primeiras empresas a divulgar o curso de personal organizer aqui no Brasil. E eles também disponibilizaram não só o curso presencial, mas a gente teve uma outra formação pela internet online, onde a gente estudou sobre mudança, né, relacionamento do cliente. A gente teve acesso a um monte de coisa. Eles têm um material muito bacana, vale muito a pena. Aí a Tiara comentou aqui, ordenar o externo para ordenar o interno. É exatamente isso, né? Quando a gente está diante, assim como quando a gente está diante de uma obra de arte, né? Alguma coisa se organiza dentro de nós, quando a gente está diante de um ambiente bem organizado, é como se a gente se integrasse, né? A gente fica muito bem, né? E deixa eu ver aqui o que mais eu tinha anotado para falar com vocês. Os tipos de serviço de personal organizer.
Olha, gente, eu confesso que quando eu entrei no curso, eu entrei meio assim, bom, eu gosto de organizar e foi por isso que eu vim. E aí eu descobri um mundo, sabe, um leque de possibilidades se abriu para mim, porque tem uma série de serviços específicos que a personal organizer pode fazer, né? E aí que eu listei para vocês. Então tem o serviço de luto, que eu comentei com vocês que eu passei por isso com uma cliente. Então, desde a gente pode trabalhar com a retirada dos objetos, né, da pessoa que morreu, até o auxílio para cuidar das coisas da outra pessoa, né? Tem o serviço personalizado de recém-casados, que às vezes os noivos eles estão cuidando de casamento e tudo mais, e eles têm uma dificuldade, né, de organizar a própria casa, porque é tudo muito novo, né? Eles estão começando uma vida, então a personal organizer ela pode oferecer esse serviço personalizado para os recém-casados. Tem também o de mudança, que eu acho que é o que vocês mais devem conhecer. Esse de mudança, gente, olha, tem que ter pelo menos umas 5 mulheres, né? Umas 5 personal organizers, porque mudança é muito complicado, né? Você é responsável por gerir, né, tudo que está acontecendo, desde colocar os objetos na caixa, contratar a empresa que vai levar para outra casa, né, comandar tudo e depois dispor os objetos na outra casa. Então, mudança é um serviço muito pesado, mas assim, é muito gratificante. Eu nunca passei por essa experiência de trabalhar com mudança, mas deve ser maravilhoso, né? Depois de tudo, você vê tudo pronto, lindo. E tem também personal shopper, né? Que pode ser uma personal organizer voltada mais para a parte de compras, né? Não necessariamente que você vai na casa do cliente organizar, mas você presta uma consultoria dos produtos que ele pode comprar, ou você mesma vai com o cliente na loja e vocês escolhem os objetos, né? É um tipo de serviço personalizado. Tenho também de idoso, que eu achei uma graça, né? Eu tenho minha avó aqui perto e eu achei sensacional, né? Porque eu sempre gostei muito de conviver com ela e ela tem as amigas e tudo mais. Então, a personal organizer, ela é responsável por, seja levar, às vezes, acompanhar o idoso até algum lugar, né? Ou relembrar ele os períodos de conta, de pagar conta, todos esses detalhes. Existe esse serviço, né? Eu conheço mulheres que trabalham com isso e eu acho um primor, assim, né? Porque você tá tendo um contato ali com uma pessoa que é muito mais experiente, então você aprende mais, né? Tem também a consultoria online, que é uma consultoria que pode ser de rotina, por exemplo. Tem muitas pessoas que me procuraram na época da faculdade, que elas estavam com dificuldade, gente, de escrever o TCC. E aí acabava dando a consultoria grátis para a pessoa, né? Explicando o que ela tinha que fazer, né? Como é que tinha que funcionar o dia dela, para que ela conseguisse sentar, escrever. E você vai conduzindo a pessoa, então você vai montando a rotina. Então a personal organizer pode trabalhar com isso também. Existem as personal organizer que trabalham com a parte de baby, que é uma graça, é tudo muito bonito, tudo muito singelo, né? E elas são voltadas mais para a parte do quartinho do bebê, né? Elas oferecem à mãe todo o atendimento, que às vezes a mãe já tá com 8 meses, né? E já tá com dificuldade, então a personal organizer é essa pessoa que vai conseguir dispor o cantinho do bebê com muito mais tranquilidade, né? É um acompanhamento muito interessante. Tem também personal organizer pet. Essa eu não conhecia, eu nem acreditei, eu pesquisei lá no Google e tem, gente, personal organizer pet. Elas organizam a área do cachorrinho, né? Oferecem produto organizador. É bem engraçado e acho bem curioso, né? Mas existe. Tem também o serviço personalizado escolar, onde a pessoa atende, né, seja na compra de material escolar ou instrui, cria uma rotina para a criança. E tem também a possibilidade da personal organizer oferecer workshops, né, com parceria de lugares de móveis planejados, que é uma coisa bem interessante, porque, vocês vejam, uma dificuldade que eu tive quando eu fui montar o closet da minha cliente é que ele foi pensado assim, no modelo padrão. Ele não foi pensado com o que ela tinha. E provavelmente, se a empresa de móveis planejados
tivesse conversado com a PO antes, né, com a Personal Organizer antes, a disposição seria bem melhor e ela ia conseguir aproveitar mais o espaço, né? A Tiara perguntou qual é a minha área. Então, eu gosto de trabalhar muito com closet, sabe? Closet, armário, a questão de roupa para mim é sempre muito interessante. Mas eu já trabalhei também com escritório, né? Porque como eu fui formada em museologia, a gente acaba pegando essa parte de administração, de papel, relatório, uma área também que eu curto bastante. Então são essas duas áreas. E aí, gente, eu queria deixar para vocês só alguns nomes aqui de referências de personal organizer, que é a Carol Rosa, acho que ela é uma das minhas maiores inspirações, ela é brasileira e ela trabalha com uma série de artistas aí e ela é muito delicada no trato dela, sabe? Depois procurem aí Carol Rosa Organizer, ela tem uma loja e tudo mais, então eu vejo que ela tem um jeito de lidar com a organização que não é nada daquela pira, né, de que daquele showroom que tem que ficar incrivelmente organizado. Não, não é isso. Ela traz uma leveza para o trabalho, que eu gosto bastante. E tem a Marie Kondo, que ela tem o programa dela lá na Netflix, eu acredito que vocês devem conhecer. Ela é apesar dela ser oriental, né, eu acredito que a forma com que ela conduz as coisas, tem algumas coisas que a gente pode adaptar para a nossa realidade. Então é isso, gente. Será que vocês têm alguma pergunta? Hein? Só falei aqui. Acho que não, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Foi bem bacana conversar um pouco sobre organização. Recentemente agora eu tô, como a gente não pode ir na casa dos clientes, né? Eu tô trabalhando mais com questão de venda de curso. Então é uma coisa que, assim, é uma profissão muito maleável até. E uma das melhores coisas para mim é a questão da liberdade de horário, né? Que eu escolho o meu horário. A Mari perguntou, você trabalha por conta própria? Sim, trabalho, Mari, por conta própria. Eu encontro os meus clientes, eles me encontram e eu divulgo meu trabalho no Instagram. Quem quiser acessar, meu Instagram é Rapuque Marinho, tá? Só procurar ali, tá no link da descrição da publicação. É possível se manter financeiramente? É sim, Valéria. Assim, eu conheço mulheres que elas ganham bem, sabe? Ganham bem mesmo. Principalmente porque, por exemplo, questão de mudança. Se você pega uma mudança, né? Você vai precisar de uma equipe, né? Mas as mudanças em geral, elas custam pelo menos em torno de 10 mil e você faz em 5 dias. Então, dá para tirar um bom dinheiro, né? E manter a família e ao mesmo tempo manter a sua liberdade. Então são opções, mas eu acredito que tudo depende da pessoa, sabe? Porque quando eu estava fazendo o curso, eu ouvia muito, até umas senhoras, né, que tentaram muita coisa, falando que, não, isso aí é tudo ilusão, não é bem assim, o mercado não tá tão assim. E olha, né, você tem que estar aberto, você tem que ir até os clientes, procurar, né, descobrir novas formas de encontrar esses clientes e manter contato com eles. É só assim que você cresce, no fim das contas, né? Não é tão diferente da nossa vida, né? A gente só consegue se construir através do contato com o outro. Então, quando você se dedica, quando você corre atrás, as coisas vão acontecendo, querendo ou não. E é isso, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo. Tchau, tchau.